Olá, bom dia, tudo bem? Feliz Dia das Crianças, dia maravilhoso para todos nós. O grande desejo é que nós possamos ter um dia bonito, maravilhoso, curtir a nossa criança maravilhosa que todos nós somos e temos. E hoje o tema vai ser sobre espiritualidade, os contextos internos da importância do autocuidado. E antes de entrar no tema central, estou aguardando as pessoas entrarem. Aproveite e convide mais algumas pessoas que querem fazer parte desse momento da reflexão. Para mim é uma alegria sempre muito grande compartilhar. Hoje é feriado, pessoas descansando, curtindo, pessoas aproveitando para se conectarem na sua criança interior. E a criança interior gosta de brincar, se divertir, de passear, tantas coisas que a criança gosta de fazer. E sempre lembrando que a criança, ela está dentro de nós. Mesmo nós adultos, cultivamos uma criança interior, uma pessoa fantástica com a nossa história. A nossa história continua intensamente viva dentro de nós. E por isso eu uso muito a imagem que todos nós adultos temos uma criança interna. Ou essa criança é uma criança muito feliz, muito alegre, muito animada, ou é uma criança muito triste, abandonada, esquecida, e naturalmente ela gera estados emocionais. Todos nós temos estados emocionais que provêm da nossa criança interior. Quanto mais aprendemos a olhar para a nossa criança, cultivar a criança, potencializar essa criança, sempre dá uma energia maravilhosa, positiva. Por isso, muito bem-vindos a esse momento da reflexão nossa. Nós aqui do Instituto Kessler temos esse compromisso de toda segunda e toda quinta-feira trazer um tema de uma reflexão para conversarmos sobre essa importância do autocuidado. Esse é o grande foco nosso. Nós aqui do Instituto Kessler, Michele e eu, gostamos de focar cada vez mais, trazer elementos, ferramentas do bem-estar, do autocuidado. Por isso, aproveita, convida mais pessoas e daqui a um minuto vou entrar no tema central de hoje. Hoje vou conversar mais sobre o pilar da espiritualidade. Eu já conversei sobre vários outros pilares. Se você ainda não assistiu, aproveita e se conecta nisso, dá uma olhada no YouTube. No YouTube tem uma sequência dessas nossas reflexões, onde um dia falei sobre os 7 grandes pilares do autocuidado. Quanto mais você cuida desses pilares, naturalmente mais você tem uma vida saudável. Ou a gente cuida demais um lado e abandona o outro, ou a gente vai se auto-abandonando e a própria vida sabiamente vai fazendo o equilíbrio. Às vezes nós cuidamos demais do pilar da prosperidade, auto-abandonamos a nossa saúde física, ou então cuidamos demais dos outros, dos relacionamentos, e esquecemos de cuidar de alguns outros pontos, e a vida sabiamente vai regulando, e facilmente isso vai pela dor, e isso não é tão saudável. Por isso precisamos aprender a equilibrar. E hoje o foco central é justamente como cultivar essa espiritualidade que pulsa dentro de nós. Mas para isso, Daniela, maravilha, Maria Amélia, que bom que você está ali, Fabiana, que bonito ver você aí, Wesson, que alegria ver você, Saulo, que bacana você aí também. Tantas pessoas entrando para se conectar para esse momento da reflexão. Hoje é feriado, muita gente descansando, muita gente viajando, passeando, aproveitando. E esse sim é o sentido mesmo do feriado. É aproveitar e dar uma desligada da rotina, dar uma desligada do dia a dia e você aprender a resgatar um pouco esse mergulho interno, esse cuidado para dentro. E aproveito, enquanto algumas pessoas ainda estão entrando, compartilhar. Ontem estive em Cachoeira de Minas, na PAI. Que maravilha, que dia maravilhoso ontem, que foi uma manhã fantástica do autocuidado. Eu achei incrível a visão da direção da PAI e da equipe inteira,
com tanto cuidado, com tanto mimo, com tanta delicadeza que foi preparado essa manhã, e essa consciência de quem cuida precisa se cuidar. E tive a alegria de facilitar essa manhã. Fizemos várias reflexões, várias dinâmicas, várias interações, e literalmente a imagem do recarregar a bateria, esse oxigenar a vida, que facilmente nós potencializamos a vida dos outros, cuidamos dos outros e esquecemos de oxigenar. Eu gosto dessa palavra desse renovar, esse adubar a nossa mente da melhor forma possível para termos uma saúde plena. E foi uma alegria muito grande, vocês que estão me acompanhando aqui de Cachoeiro de Minas, gratidão por esse momento, parabéns pela atitude. Tenho certeza que todas as ferramentas que nós passamos e potencializamos, muitas coisas nós já sabemos, mas é necessário lembrar de novo, porque facilmente a gente sabe tantas técnicas, tantas coisas maravilhosas que são simples. O autocuidado é um processo muito simples, e é na simplicidade que nós nos cultivamos. E facilmente nós queremos só mais informações, a gente quer saber a última técnica para ter um bom cuidado. A questão é aprender a cultivar, e quanto mais nós cultivamos essa interioridade, mais saudável nós vivemos. Por isso, mais uma vez, parabéns pela atitude da PAI de Cachoeiro de Minas, por esse momento tão bonito que nós tivemos. E essa próxima semana nós também vamos ter uma conversa ampla sobre educação em São Paulo, participar da feira, vai ser maravilhoso. Nós vamos ter uma fala, eu e a Michele, com o colega Arthur, nós vamos estar conversando justamente sobre essa consciência do autocuidado para o mundo da educação. E assim sucessivamente a gente vai estar interagindo com pessoas. Por isso, que bom estar com você. Neuza, que alegria ver você também ali, sempre se cuidando, potencializando a vida, sabendo que todos os desafios nos acompanham. Daniela, que maravilha, você aí, vão entrando, vão chamando pessoas, e vou entrar no tema. E hoje, na verdade, eu deveria de falar sobre a criança interior, mas como eu tinha programado essa live falar sobre espiritualidade na segunda, e na segunda eu não consegui entrar na live, aí a Michele falou sobre o tema maravilhoso que ela trouxe para nós, e aí eu mantive o mesmo tema, falar da espiritualidade. E talvez nada mais bonito que falar no Dia da Criança sobre a espiritualidade, essa consciência, se você quer ter uma vida saudável, entender e conectar com a tua espiritualidade. E facilmente, na minha visão, nós temos muitas confusões ainda quando a gente fala sobre a espiritualidade. Em primeiro lugar, nós associamos a espiritualidade diretamente à religião. E está tudo certo, e vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o mais importante é nós voltarmos para dentro de nós e nos reconectar, por isso, ou religar intimamente com a nossa força da vida. A vida que pulsa dentro de todas as células do nosso corpo, esse potencial gigantesco que todos nós temos e somos, é justamente essa grande força da vida que pulsa dentro de nós. E aí associando, que a gente fala tanto, se Deus é vida e se a vida pulsa dentro de nós, nós precisamos aprender e desenvolver essa habilidade de mergulhar profundamente, não ficar no estágio do pensamento, que facilmente nós ficamos no racional. O racional é muito importante, ele é fundamental, temos essa clareza da consciência do pensar, mas a espiritualidade está em estágios mais profundos. E se nós mergulhamos além do pensar, entramos na conexão do sentir, vem o nosso sentimento. E o sentimento também é meramente um sentir sobre a vida, mas ainda não é a espiritualidade em si. E quando nós aprendemos a mergulhar mais profundamente nesses estágios, nós nos conectamos. Eu gosto da imagem, nós voltamos para a nossa casa mais íntima, onde pulsa e habita justamente a nossa essência, a nossa força maior.
Por isso, aprender a desenvolver essa conexão, dessa intimidade profunda, ainda é um desafio para muitas pessoas, que desde pequeno nós aprendemos a buscar fora. A gente busca em algum lugar, a gente busca em algum espaço, a gente busca, e principalmente na visão que nossa cultura aqui do Brasil, a nossa cultura da América Latina, nós aprendemos muito a projetar um Deus muito distante, como se em algum lugar muito longe, e quanto mais menor eu sou, quanto mais me humilhar, quanto mais eu me rebaixar, maior fica a imagem de Deus. Isso, Jung fala desse inconsciente coletivo. Nós temos um inconsciente coletivo com esse arquétipo. Para quem entende a palavra arquétipo, nós temos imagens arquétipos sobre a espiritualidade. E isso é muito enraizado em todos nós. Uma imagem de um Deus muito longe, muito distante e às vezes não atingível. E para isso se torna necessário, para nós atingirmos essa morada mais profunda, essa conexão mais profunda, essa consciência que a gente precisa morrer do físico para termos essa intimidade da espiritualidade. E na verdade, a maior espiritualidade é um estado de presença. Tem uma frase muito grande, a frase é simples, mas a reflexão é muito profunda. O dia que você entender que o teu passado e o teu futuro é a mesma coisa, eu repito, o dia que você conseguir experimentar que o passado e o futuro é a mesma coisa, você entende de eternidade, você eterniza na tua presença, na tua consciência, a tua força maior que a vida. Por isso, a vida não tem tempo. E como é que o nosso racional vai entender que a vida não tem tempo? Como é que o nosso racional vai entender que não tem passado nem tem futuro? É meramente experiências. O único lugar que eu vivo, o único lugar que eu existo, o único lugar que eu pulso as emoções, o único lugar que eu manifesto a minha forma de ser é aqui agora no estado de presença. Só que o nosso pensamento, ele busca muito no passado, ele busca referências, ele busca compreender, ou ele vai para o futuro, ele busca em algum lugar encontrar, e quanto mais nós vivemos fora da nossa consciência, menor fica a nossa força, menor fica o nosso potencial do sentido da vida. E Heidegger, eu gosto muito do autor Heidegger, entre outros grandes autores, Heidegger já dizia que o maior vazio da humanidade é esse vazio existencial, essa perda do sabor ou da conexão do sentido da vida. E quando nós perdemos o sabor da vida, porque nós estamos desconectados, desligados desse universo, nós buscamos em qualquer lugar, em qualquer situação, um sentido para a vida. E na verdade é um autoconhecimento profundo que nós precisamos fazer para nos conectar. E aí sim eu quero trazer uma reflexão que eu já há muito tempo eu busco entender, eu busco refletir, e praticamente a gente não encontra biografia sobre isso. Quando a gente começa a entender que a moleira, o nosso cérebro, quando éramos crianças, por isso é bonito lembrar o dia da criança. A criança, quando ela nasce, quando nós nascemos, a nossa moleira era aberta. Lógico, tem uma explicação física, um motivo para facilitar o nascimento, causa do cérebro, para ter movimentos. Sim, isso é uma compreensão. Desculpa, isso é uma compreensão física do entendimento, o mundo visível. Mas por trás disso, justamente existe esse mundo invisível. Essa moleira é literalmente uma grande antena que nos conecta com a totalidade. Todos nós, quando nós nascemos, nós já estávamos conectados com o real sentido da vida, a força da vida, a beleza da vida e essa consciência profunda. Literalmente como se fosse um fio de ouro, um fio magnético que nos conecta com a totalidade da vida. Só que nós,
o físico, nós historicamente nascemos dentro de um contexto família, de pai, de mãe, dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto espiritual, ou melhor, dentro de um contexto religioso. Então essa moleira que é a nossa conexão com a totalidade e a totalidade da vida, isso é o grau de consciência. Por natureza nós somos seres divinos, por natureza nós somos, é o estado de ser. Agora, o que nós fazemos, o que nós entendemos, o que nós buscamos, isso já é um processo da manifestação do nosso ser interior. Então, toda busca nossa é uma manifestação do nosso ser interior. Só que, por natureza, nós já somos. Nós não precisávamos buscar tanto, porque nós já somos. Quando a gente aprende a silenciar naquilo que já somos, nós reconectamos na nossa essência como pessoas, como seres humanos. E essa humanidade que pulsa dentro de nós. Mas voltando, nós tendo essa conexão com a totalidade, a própria moleira vai fechando, e esse fechar faz com que nós perdemos essa grande consciência, e aí vem a reflexão maravilhosa que eu gosto muito. Viver é um constante recordar o que nós já somos. Repito essa frase: viver é um constante recordar que nós já somos por natureza. Então a criança, quando nós estávamos no ventre da mãe, nós já éramos plenos, nós já tínhamos toda a consciência, só que não a consciência racional, mas a consciência espiritual, a força, a beleza da vida por si só. E ao nascer, do jeito que o cordão umbilical foi cortado, para nós aprendermos a respirar na nossa própria autonomia, para nós aprender a criar a nossa identidade própria, também a nossa moleira foi fechada e nós esquecemos dessa conexão. E viver, porque a vida está dentro de nós. Então nós não precisamos mais buscar para fora em algum lugar, porque enquanto a vida pulsa aqui, tudo está aqui. E aí, quando nós aprendemos a mergulhar no inconsciente, isso é muito difícil para explicar racionalmente, porque racionalmente a gente começa a explicar, a gente vem no certo, errado, acredito, não acredito, pode, não pode, mas quando a gente mergulha profundamente no inconsciente, aquilo que é mais íntimo, nós resgatamos a experiência profunda da totalidade que já está dentro de nós. Porque aí toda a totalidade, e quanto mais eu conecto com a minha essência interna, como se fosse uma célula central da vida que está dentro de nós, nós naturalmente estamos conectados com a totalidade. Como é que eu vou explicar isso para entender de uma forma simples? É mergulhando para dentro, porque quando você conecta com a tua essência, você está plenamente presente, você está plenamente na eternidade, você é ser por si só. Só que como nós não aprendemos a fazer esse mergulho para dentro, nós buscamos para fora. E quanto mais nós buscamos para fora, isso é muito importante entender. É importante buscar para fora, sim, entender o nosso intelectual, as culturas, entender, mas quanto mais nós olhamos para fora, mais nós nos fragmentamos. Literalmente, por isso faço esse gesto, vem as várias fragmentações daquilo que nós já somos. E culturalmente, historicamente, nós já vivemos essas grandes fragmentações por meio das religiões. Eu não quero entrar muito nesse olhar das religiões, que nós aprendemos culturalmente que tem só uma religião. A gente se fixou na religião, que é a nossa cultura, a nossa crença muito forte. Essa é a única religião. A religião é a minha forma de me ligar. Sim, isso faz parte culturalmente. É importante que nós temos um contexto, que é do jeito que nós temos um contexto que a gente vive, um ambiente que a gente vive, a casa que nós vivemos, a família que nós vivemos. Então esse contexto, ele é muito bom e muito saudável e quase necessário para a maioria das pessoas. Esse contexto das religiões, independente do nome, não vou citar muito nome, mas é muito forte. O espaço da espiritualidade
ou da religião católica. Que bonito, que maravilhoso. Se isso for de fato a experiência profunda da socialização, dessa partilha, da comunhão, da minha intimidade com a tua intimidade. O Espiritismo, a minha intimidade com a tua intimidade. Quando nós fizemos essa experiência e onde nós damos um suporte um para o outro para reencontrar a nossa plenitude, isso é maravilhoso, fantástico. Por isso Kant fala uma forma bonita, ele fala assim, na reflexão dele, ele diz que existe um tronco profundo e a partir disso vem as grandes ramificações do jardim das muitas flores, todas as flores, elas vêm todas da mesma raiz. Eu traduzo de uma forma, da minha forma de pensar, existe a grande consciência, existe a grande força de Deus, ou a grande força da vida. Nós não precisamos duvidar se você está vivo ou não está vivo. A vida é um pulso interno e tem a grande vida e todos nós temos fios de ouro. Aí eu gosto dessa imagem da muleira. Como se é invisível, é esse fio de ouro que nos liga. Só que esse fio de ouro, ele pode estar contaminado com tantas enferrugens, com tantas experiências, que você não consegue mais se experimentar ou conectar esse fio de ouro que nos liga. A forma que nós nos ligamos, aí vem as N religiões, como se tivesse infinitos fios de ouro. Imagina todas as pessoas ou todos os seres vivos, onde tem vida, existe uma ligação, existe um fio de ouro, e esse fio de ouro é o nosso, esse magnetismo que nos conecta, que nos impulsiona, faz a vida ficar viva. E quanto maior for essa clareza dessa presença, dessa eternização, esse eternizar dentro de você, essa experiência dessa conexão, mais plenamente você vive, mais sentido a tua vida tem, mais sabor você tem, mais alegria você tem, menos ansiedade, menos medo, menos desespero, menos doença. Por quê? Porque essa conexão interna é um estado de plenitude, é a eternização. Por natureza, nós somos eternos. Essa reflexão talvez estranha para muitas pessoas, porque nós estamos muito vivendo na experiência racional, que sempre deixa claro que é importante termos isso, mas nós precisamos aprender a voltar nesse centro. E o centro, e esse centro é a nossa grande, essa linha vertical que nos segue, porque nós vivemos muito na linha horizontal, então entendo horizontal, passado, futuro, e nós temos a linha vertical, que é a simbologia da cruz. Para quem entende isso, nós associamos muito a cruz, a visão de Jesus Cristo, e maravilhoso, lindo entender culturalmente, mas na verdade a cruz é o grande encontro do centro. Imagina uma cruz aqui horizontal e vertical e a conexão no meu centro. É o grande centro da ligação entre a transcendência e as raízes profundas com o nosso passado e nosso futuro. E quando nós aprendemos a eternizar, por isso o centro aqui, não é o centro aqui. Quando nós conectamos nesse centro, nessa força cardíaca, esse pulso da vida, nós estamos saudáveis, plenamente saudáveis, fisicamente saudável, mentalmente saudável, emocionalmente saudável, relacionamento saudável. Mas como nós vivemos muito fora desse centro, e quanto mais fora nós estamos desse centro, ou vivemos muito uma busca da transcendência e nos desconectamos do nosso centro, ou a gente vive demais no passado e saímos do nosso centro, ou vivemos muito no futuro e saímos do nosso centro, e quanto mais fora você está no teu centro, mais nós sofremos, mais surgem doenças mentais, emocionais, espirituais e também físicas. Então, qualquer doença, entenda a palavra doença, é um desencontro desse teu centro. Porque quando você está centrado no teu centro, a partir do teu centro você te abre e vivencia.
E entenda, quando eu falo desse centro, isso não é egocentrismo. Isso eu sei que talvez muitas pessoas estejam me questionando quando faço essa reflexão. Esse egocentrismo, voltar para mim, não é? E esses dias alguém me perguntou sobre isso, isso não é muito um egocentrismo? Não, na verdade, o egocentrismo é quando eu entro no centro, na verdade a pessoa não está no centro, ela está aqui. Quando ela está aqui, diz que está tudo aqui, e eu que sou dono da verdade. Toda vez que alguém fala, eu sou dono da verdade, eu sou certo, eu sou melhor, porque a pessoa não está no centro, ela está fora do seu centro. Mas pessoas que se conectam com o seu centro, automaticamente esse centro se abre para o outro. Por isso, pessoas que se conectam com seu centro, elas naturalmente se doam, elas vivem. Por isso a gente olha os grandes mestres, e eu falo os grandes mestres, não existe só um mestre ao longo da história. Nos foi apresentado, sim, como nossa cultura, o grande mestre Jesus Cristo, e é um grande mestre, com muito louvor, com muita admiração, com quanto encantamento, quanto aprendizado, mas nós temos essa consciência que ao longo da humanidade já tivemos muitos outros mestres de luz, pessoas que iluminaram a humanidade, e essas pessoas tiveram muito esse centro dessa conexão, autoconhecimento, autocontrole, essa busca profunda interna, e todas essas pessoas se abriram e deram a sua vida. Onde conecta a vida, se dá a vida. Entende isso? Isso é o centro maravilhoso, não é um egocentrismo. Egocentrismo é quando nós estamos no centro racional. Eu sou mais, eu sou menos. Aqui é melhor, o que é pior. E quantas pessoas que vivem nas religiões, pode ser católico, espiritismo e assim sucessivamente, elas não estão no seu centro. Elas vivem no centro racional. E esse centro racional vem o julgamento. Porque a mente que julga, o coração sente. Se você está no centro, você está conectado. Você não julga mais, você simplesmente sente. Você sente paz, você sente amor, você sente integridade. E isso ainda talvez é um caminho que todos nós precisamos percorrer bastante para vivenciar isso, essa experiência. E talvez, e nada por acaso, nós aprendemos a mergulhar para dentro e resgatar a nossa criança. Por isso o grande mestre Jesus dizia, se tornar como crianças. O reino dos céus está dentro de nós. Então o reino dos céus não está em algum lugar. O dia que morrer vou encontrar o reino dos céus. O dia que encontrar, vou encontrar. Não, o reino já está dentro. O reino do céu. Querido Thomas, que legal. Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro eu e depois os outros. Sim, é amar a vida. Esse é o ponto. E quando você ama a tua vida, que está dentro de você, você tem uma autoestima, tem um amor próprio, você tem uma integridade e naturalmente você pulsa esse amor para fora. Por isso, amar o outro como eu me amo. Se eu não estou conectado ou se eu estou fora do meu centro, eu me conecto com o outro fora do centro. E aí vem as confusões. É bem isso. Então, quando nós entendemos as grandes frases bíblicas de Jesus falando, quando fala se tornar como criança. Por quê? Porque a criança ainda não está no centro racional. A criança ainda está plenamente no centro cardíaco, no centro do ser. Ela ainda é a essência da vida. Por isso, quando nós olhamos para uma criança, faz essa experiência, e todos nós já fizemos. Independente do teu estado que você está, de raiva, de mágoa, de chateação, depressivo, não, porque a gente vive muito fora do nosso centro. E quanto mais fora do centro, faz a experiência. Olha para uma criança recém-nascida. É impossível você olhar para uma criança recém-nascida e não sorrir para essa criança. Por que nós sorrimos para uma criança recém-nascida? Porque ela é a manifestação de Deus pleno. A Deus, a vida está plena, a gente chama essa ingenuidade, essa sem máscara, sem falsidade. A criança por si só é, e ela está plenamente ali. E essa plenitude nos conecta. Uma criança recém-nascida, os primeiros meses, ela nos conecta com a nossa essência. E isso nos abre essa conexão, esse fio que nos liga.
Por isso fala religar, a nós religar com a nossa essência e nos ligar com o outro. Isso é maravilhoso, encantador. Só que não precisamos necessariamente viver com crianças. É muito bom, saudável, mas nós aprendemos a resgatar a nossa essência. Dia das Crianças é um dia que nós resgatar a nossa alegria, nosso amor, nosso afeto, nosso encantamento, nossa felicidade, que é da natureza da criança. E aqui vem uma dica muito, eu falei no começo, muito dessa moleira, dessa ligação com a força maior. Não é por nada que muitas crianças que nascem e muito pequenas e choram muito. Isso aqui é uma dica fantástica entender. Não é uma dica, é um entendimento racional. Crianças que choram muito quando nascem, elas têm a moleira aberta, elas percebem muito esse campo vibracional. O campo vibracional é o contexto, o ambiente que está vivendo. Se nesse ambiente, contexto, tem muito medo, muita tensão, muito mundo invisível, não saudável, não harmônico, a criança capta tudo isso. Se ela se sente rejeitada, ela se sente abandonada, ela não se sente bem-vinda, ela não se sente integrada, aí os pais falam, não, mas a gente ama tão intensamente. Sim, o pai e mãe ama toda criança que nasce, mas a criança capta o campo vibracional, ela percebe o ambiente que está ali. E se esse ambiente gera muita angústia, muita ansiedade, a criança entra num choro. Por isso aprendem a proteger essa moleira de uma criança. A criança que chora muito, experimenta colocar uma mão sobre a cabeça, não precisa nem encostar, mas mantém essa, é como se fechasse essa proteção. Por isso toda a bênção é colocado na frente, na verdade devia colocar atrás. Mesmo nós adultos, quando a gente abençoa alguém, a gente coloca a mão, esse abençoar, esse proteger, esse bendizer do outro. E quando a gente aprende a proteger a moleira, naturalmente você entra numa conexão maior. Por isso, a espiritualidade que nós estamos falando, por natureza nós já somos, não precisamos buscar. Mas o grande passo, isso é um grau de consciência racional, da importância de nós cultivarmos isso constantemente da melhor forma possível. Porque às vezes o nosso dia a dia, que eu falei antes, do mundo horizontal, a gente se ocupa com tantas coisas e com tantas necessidades, que nós nos desconectamos. Por isso vem a palavra religar. Nós precisamos nos ligar de novo àquilo que nós somos por natureza. Mas a gente vive tão para fora, tão agito, e às vezes o dia a dia, onde a gente vive tanto para sobreviver às necessidades básicas da sobrevivência, a gente trabalha e cai no vazio interno. A gente ajuda, cai no vazio interno. Então, quando nós aprendemos a equilibrar novamente esse mundo horizontal e esse mundo vertical, centrado na nosso chakra cardíaco, para quem entende, isso cria um campo vibracional. E isso faz eu me abrir e me conectar com o campo vibracional das pessoas, onde nós não entramos na minha ideia com a tua ideia, meu sentir com o teu sentir, mas é uma conexão da vida com a vida. E quando a vida se conecta com a vida, existe sempre a experiência da plenitude. Por isso falei, uma criança que se conecta com a gente, ela conecta com o nosso ser, nossas ideias. Ela ainda não tem argumentos racionais, mas ela tem uma conexão com o ser. Por isso, hoje, o tema da espiritualidade, eu queria muito que você retomasse, para quem entrou agora, dá uma olhada sobre essa reflexão, se ela faz sentido, começa a pensar. Então, dentro desse universo todo, eu quero aprofundar isso em outras falas sobre a espiritualidade. Pessoas plenamente, e aí eu falo, os mestres nos deixaram um legado maravilhoso. Só que eles fizeram toda uma caminhada dessa busca, dessa conexão interna. E quando se conectaram internamente, se abriram para fora. Sob esse aspecto, todos nós somos mestres de luz. Homens, mulheres, crianças, todos nós somos. Só que às vezes nós não desenvolvemos tanto. Às vezes nós não comunicamos tanto.
Às vezes nós auto-abandonamos tanto que vivemos uma angústia. E toda angústia, toda medo, toda insegurança, porque nós estamos fora do centro. Imagina uma linha horizontal e vertical, isso gera o centro. E quando nós estamos no centro, a partir do centro eu posso olhar para o passado, a partir do meu centro eu olho para o futuro, a partir do meu centro eu mergulho profundamente para dentro, ou a partir do meu centro eu mergulho profundamente na transcendência, mas sempre a partir do meu centro. Isso é que dá a plenitude, esse campo vibracional que nós falamos hoje muito. Pessoas que vivem esse campo. Agora, pessoas que estão fora desse centro, dessa força da vida, vivem de alguma forma, ou na ansiedade, ou depressão, ou numa angústia, ou num desespero, ou se debate muito em todo sentido, ou ficam muito doentes, e as vários tipos de doenças. Então, um grande desafio que nós precisamos, com todo amor e todo respeito. Tem muitas pessoas que seguem as normas. Preciso ir participar do encontro, preciso ir na missa, preciso ir no centro do espírito, eu preciso. E tudo isso é maravilhoso. Se você consegue lá potencializar teu centro, se você fizer isso, é fantástico. Você vai, participa e lá você reenergiza. É um momento que você te conecta com teu centro e te abre para a vida. É como se recarregasse a tua força do teu sentido da vida. Agora, quantas pessoas estão no desespero, totalmente fora do seu centro, vão participar de um encontro e esperam lá encontrar. E lá elas fazem todo o ritual, com todo o amor e respeito aos rituais, que eu entendo muito sobre eles. Você vive todos os rituais, mas você não consegue te reconectar com o teu centro. E por isso gera desequilíbrio. Por isso tem tantas pessoas que fazem orações e repetem e não acontece nada. E tem outras pessoas que sentem um grande milagre acontecer. O que é um milagre? É quando você está totalmente desconectado e volta no teu centro. Quando você volta no teu centro, todo o sistema se integra. É maravilhoso entender isso. Quando o teu sistema, por si, o sistema se harmoniza. Qualquer coisa fora do seu centro, qualquer doença que você possa ter, ela volta no seu centro. Ela volta a se harmonizar, ela volta no seu fluxo natural. Só que isso a gente chama um milagre. Por isso tem tantas pessoas que conseguem fazer essa cura profunda. Pessoas independente do tipo de doença. E cada vez mais nós estamos aprendendo sobre isso, os grandes milagres que acontecem. Pessoas que estavam com doenças, independente do tipo de doença, física, emocional, espiritual, doença, elas voltam no seu centro. A forma que fazem, tem muitos métodos, tem muitas formas de fazer. Por isso, é a fé que move. O que é a fé? Acreditar profundamente que a força está aqui. Por isso, o Mestre Jesus, que é o nosso mais próximo, que nós temos esse contato maior culturalmente, ele sempre perguntava: você acredita? Quer dizer, você está conectado com o teu centro? Se você está conectado, a partir dali, você pode mover montanhas. Essa frase bonita. Tudo é possível. Tudo é possível porque você está conectado. Agora, não estando conectado, nada é possível. Ou tudo vai desalinhando. Então, de uma forma mais simples, trazendo essa reflexão um pouco a partir da minha forma, que eu busco e acredito profundamente nesse jeito de ser. Então, de uma forma, fechando a nossa conversa, entender que se a vida expulsa dentro de você, existe um centro interno. E essa vida que pulsa dentro de você está conectado com tudo que tem vida. A forma de manifestação é diferente, mas tudo que é vida está conectado. E essa conexão não acontece aqui no meu jeito de entender. A conexão acontece aqui dentro. Então, se você conseguir conectar com o teu reino interno, com o reino de Deus, com o reino da vida, ou reina a vida aqui. E quando a vida está reinando em você, a partir disso você celebra. Aí vem as grandes celebrações. Por isso,
as grandes celebrações, os sacramentos, todos os sacramentos, ou tantas outras formas, as outras religiões, são tudo formas, na minha forma que eu falei antes, são fios de ouro que nos ligam a esse centro. E quando nós aprendemos a ligar a esse centro, a gente se abre, a gente vive na gratidão, a gente ama, a gente se doa, a gente vive. E pessoas desconectadas desse centro vivem profundas angústias e cada vez mais ficam mais doentes. Por isso, eu quero que hoje, Dia das Crianças, resgate a tua criança interior, converse com a tua criança, escuta a tua criança, e ela por si só vai te responder se você está no centro ou não está no teu centro. E aí sim, se você quiser aprofundar isso, nos acompanhe aqui no Instituto Kessler, aprenda como se conectar, aprenda como reconectar, celebre a vida, seja mais grato, participe das celebrações, mas participe com muita amorosidade, senão vira só mais um ritual, e mais um ritual não faz muito sentido. Quantas pessoas celebram, mas não sentem gratidão? Quantas pessoas fazem os rituais, mas não se conectam consigo nem com a vida das relações? Por isso, a autocura passa pela eternização que pulsa dentro de você. E a maior doença é o sentido da vida. As pessoas perderam muito sentido da vida. Por isso, em vez de se construir vida, a gente mata, a gente se destrói. A Michelle e eu, às vezes, fizemos uma reflexão. Quantas vidas e mortes, quantas pessoas estão vivas, mas emocionalmente estão mortas. Espiritualmente estão mortas ou conectadas mortas. Por isso, hoje, Dia das Crianças, faça um grande feriado, anda descalço, brinca, cora, resgate a tua essência, experimenta te reconectar com a natureza, que é da natureza humana. Por isso, se você conseguir te conectar com a natureza, andar descalço, andar no meio de um parque, ou de um mato, ou de uma água corrente, tudo isso ajuda a te conectar com a naturalidade da vida. A vida é uma conexão, não desconexão. Por isso, a alegria está com vocês. Gratidão. Me dão só um joia se faz sentido, se foi muito complicada a minha reflexão hoje, porque se é muito fácil falar das religiões e a gente julgar, mas a ideia minha foi trazer um pouco mais uma nova reflexão que nós vamos aprofundar em outros momentos sobre a espiritualidade. E nós, no Instituto Kessler, falamos muito sobre os 7 pilares do autocuidado. Se você quer ter uma saúde plena, cuida do teu físico, porque aqui no físico tudo acontece. Cuida da tua mentalidade, pensamentos mais positivos, mais harmoniosos, mais integrados. Cuida dos teus estados emocionais. Cuida da tua espiritualidade, foi sobre isso que eu falei hoje. Conecta com o teu centro da eternidade que já está dentro de você. Não precisamos morrer para vivermos eternamente. Já somos eternizados na nossa conexão interna. E a partir disso, sim, os relacionamentos criam uma nova conexão e isso gera uma grande prosperidade, que é o outro pilar, e tudo isso se manifesta no ecossistema, onde você vive e convive. Maravilha, estou vendo aqui o Joia, Jonas, obrigado, que bom. Soraya, que maravilha. Jussara, que bom, que maravilha. Me dá um feedback, Alice fez assim, Eva, que maravilha estar com você. Ivanise, que legal você estar ali, querido. Cícera Miller, parentes maravilhosos, que bom. Quem mais? Michele, um beijo para você, muita luz, muita paz. Rafael, Ilza, que maravilha, estou vendo mais. Soraya, que maravilha. A Dani, Piuí, como é que está Piuí? Está todo maravilhoso. Neuza, Wesson, quem mais está ali conversando com a gente hoje? Eu desejo um lindo feriado, muita luz, muita paz. Nos acompanhem. Segunda-feira nós vamos estar conversando nesse pilar do autocuidado. Por isso, parabéns à tua criança, parabéns pelo momento. Gratidão por estar aqui comigo. Muita luz, muita paz. E se faz sentido, compartilha. E se faz sentido, escuta novamente tudo que nós conversamos. Às vezes a repetição faz você te conectar a alguns outros estados. Por isso, muita luz, muita paz. Um beijo no coração e tenham um ótimo feriado e curtem bastante da melhor forma possível.